Boa noite. 2013 é o Ano Internacional de Cooperação pela Água e o foco agora é como as empresas podem fazer para não desperdiçar esse bem fundamental para a sobrevivência. Estamos em pleno Ano Internacional de Cooperação pela Água e já se discutem maneiras de as empresas integrarem-se mais ativamente na governança da água. Mas um assunto que divide opiniões não será deixado de lado. Será que esse bem fundamental um dia realmente acabará? A água é uma substância que está presente em todos os ambientes e em grandes quantidades. É uma substância que está permanentemente no ciclo hidrológico. O que é isso? A água dos reservatórios, dos mares, dos lagos e dos rios, ela evapora, vai para a atmosfera, se condensa, precipita e novamente cai sobre a superfície, percola, infiltra, faz a recarga dos aquíferos, e isso é um movimento perpétuo contínuo. Nesse sentido, ela jamais se esgotará da face da Terra. O que pode acontecer, e daí o sim, do meu não e sim, é que por conta dos diferentes perfis hídricos da água ao redor do planeta e também por questões de dificuldade de manejo, de gerenciamento do acesso à disponibilidade, a água pode sim não acabar, mas como recurso essencial à vida e às atividades humanas, industriais, etc., ela pode se tornar de muito difícil acesso. Se o Neyton explica o que está sendo feito para que esse Ano Internacional de Cooperação pela Água não fique apenas com o título, e sim com ações. As Nações Unidas, elas conclamaram, fizeram um chamado aos países para que então implementem ações mais concertadas, os países membros das Nações Unidas, e entre eles, para que se promova então a segurança hídrica. O que é segurança? Muito simplesmente e resumidamente, a segurança hídrica é a garantia do acesso à disponibilidade de água em qualidade e quantidades adequadas para os diversos usos. A produção agrícola ela usa muita água. O que elas poderiam fazer para amenizar esse uso, mas também não ter prejuízo? É um grande desafio. Eu diria que essa agenda tem desafios múltiplos. Nós temos no mundo um perfil aí que é de 60% a 90% da demanda d'água no mundo é para produção agrícola, produção irrigada. No Brasil isso está em torno de 60% e 70%. A projeção no mundo é que o uso industrial passe dos atuais 18%, 20%, que também acontece no Brasil, para 25% da demanda de água. A água é um bem público, ela não pertence a mim ou a você, a esta ou aquela empresas. A água pertence a todos de maneira indistinta, então ela é um bem público global. Daí a responsabilidade de utilizá-la de acordo. Então se tem que aumentar a eficiência de processos, para que os produtos tenham uma pegada hídrica menor, ou seja, eles requeram cada vez mais menos quantidade de água por unidade de produto. Isso é reduzir a intensidade da água na produção daquele determinado bem, na entrega daquele serviço. Agora, como usar tanta água sem comprometer o meio ambiente? Os governos têm a primordial responsabilidade pela regulação de todos os bens existentes e utilizados em seu território. Isso se reconhece, por isso que o Brasil tem, por exemplo, uma legislação considerada avançada para gerenciamento de recursos hídricos, tem uma legislação específica para o saneamento e assim por diante, política ambiental, etc., para reservas naturais, etc. Agora, a sociedade e o sistema produtivo, as empresas do setor privado, não podem se furtar a se engajar também nos esforços de conservação dos recursos hídricos e de promoção da qualidade e da quantidade com metas novamente, que sejam relacionadas à qualidade, à quantidade e à governança na bacia hidrográfica em que os processos industriais dessas empresas ocorrem. Durante o feriado prolongado de Carnaval, a Polícia Militar realizou uma operação especial nas rodovias estaduais. A Operação Carnaval, como foi chamada, reduziu em mais de 41% o número de acidentes e em quase 13% o número de vítimas fatais. Além disso, a intensificação da Operação Direção Segura gerou um aumento de 240% de flagrantes de crimes de trânsito por embriaguez ao volante, 22% de autuações por dirigir sob o efeito do álcool ou outras substâncias psicoativas e mais 35% de testes de bafômetro realizados. Essa operação especial aconteceu de sexta, dia 8, até o meio-dia de ontem e contou com a participação de policiais rodoviários, de choque, do grupamento de radiopatrulha aérea e de unidades regionais.
As inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito da Prefeitura de Barueri estão abertas até sábado, dia 16 de fevereiro. Elas devem ser realizadas pessoalmente na Escola Professor Elvira Lefebvre Salles Nemer, que fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 1168, no Jardim São Pedro, de segunda a sexta-feira, das 15 às 22 horas e no sábado, das 8 ao meio-dia. O candidato deve morar em Barueri, ter baixa renda e apresentar o RG e um comprovante de endereço. O processo de avaliação é composto por uma prova escrita de língua portuguesa, matemática e atualidades, um questionário socioeconômico e uma redação. As aulas terão início no dia 4 de março, às 19 horas. A partir da próxima quarta-feira, os tribunais regionais eleitorais começam a divulgar os nomes e inscrições dos eleitores que deixaram de votar nas 3 últimas eleições. O eleitor que tiver o nome incluído na relação deverá comparecer ao cartório eleitoral no período de 25 de fevereiro a 25 de abril para regularizar a situação. Quem está em débito com a Justiça Eleitoral fica impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público, participar de concorrência pública ou administrativa, contrair empréstimo em instituição financeira pública e ser nomeado caso passe em concurso público. No próximo bloco, a restauração do mobiliário utilizado pelo primeiro prefeito de Barueri. Até já!